Graça e paz. Uma pergunta: reencarnação ou ressurreição? Kardecismo ou cristianismo? Quero compartilhar dois textos da Palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 4 e 5, dizem assim: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória cairá no esquecimento. E ainda no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que o pó volta para a terra, falando do corpo, o pó volta para a terra como era e o espírito volta para Deus que o deu. E ainda a carta aos Hebreus, capítulo 9, 27, que diz que aos homens é dado morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então vamos lá, o cristianismo tem como base uma só oportunidade, uma só vida, e depois disso um julgamento. E esse julgamento vai definir a eternidade do homem. Então um espírito formado por Deus e vem para a Terra, e nessa Terra tem uma oportunidade. O kardecismo, por sua vez, fala de várias oportunidades. O kardecismo ensina que o homem começa num ponto zero e ele vai evoluir e reencarnar, evoluindo, reencarnando, reencarnando e evoluindo. Ele pode chegar até uma posição de perfeição, que isso seria salvação no kardecismo. Então vamos lá. O homem nasce num ponto zero. A cada nascimento ou a cada reencarnação, ele tem a oportunidade de evoluir um ponto, e se ele evoluir até onde ele pode evoluir, ele vai chegar ao limite da perfeição, e o modelo da perfeição é Jesus. Para o kardecismo, Jesus não é o Filho de Deus. Para o kardecismo, ele é um espírito perfeito, é o guia de toda a humanidade. Para o kardecismo, não há uma recompensa na outra vida. Ou seja, não há uma recompensa na vida eterna, o céu e o inferno. Para o kardecismo, a recompensa é nascer melhor a cada oportunidade de reencarnação. Na teoria do kardecismo, aqui se faz, aqui se paga. É aqui que o homem vai pagar a sua conta. Não tem uma eternidade para ele fazer isso, nem para receber a recompensa de haver escolhido corretamente. Para o kardecismo, Jesus não salva. Ele não é o Filho de Deus e ele não é o Salvador. Para o kardecismo, ele é um espírito perfeito e o que salva são as boas obras. Existe até uma frase: sem boas obras não há salvação. Então nós temos uma contradição. Há uma contradição entre o cristianismo e o kardecismo. Há uma contradição nítida entre o que apregou Jesus, que segundo Kardec é um espírito perfeito, e o que ele próprio ensinou. E já vai aí a primeira contradição. Se Jesus é um espírito perfeito, a probabilidade dele estar enganado é menor do que a de Kardec, que não é um espírito perfeito. Outra coisa, Jesus se auto-intitula Filho de Deus. Ele disse várias vezes ser Filho de Deus. Ele diz várias vezes que ele é o caminho que leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia é cheia de informações de que sem o Filho de Deus não tem salvação. Há um nome só pelo qual importa que sejamos salvos. Quem crê com o coração e confessar com os lábios será salvo. Então não são boas obras. Para o kardecismo, boas obras é que salvam. Então nós temos uma nítida contradição. E a minha maior testemunha do cristianismo é Jesus. O cristianismo é uma religião que aponta para Jesus e que me ensina a ter o caráter de Jesus. E aí o kardecismo me leva para outro ponto, uma valorização
da minha pessoa, pelas minhas boas obras, pela minha bondade, pela minha caridade. Então, se temos uma contradição, nós precisamos avaliar as testemunhas. Como juíza, se eu tivesse duas testemunhas contraditórias na minha frente, para saber para qual dar mais crédito, certamente eu iria avaliar a qualificação delas. Vamos lá, eu vou qualificar a minha testemunha. Jesus é a minha testemunha. Eu sou cristã, então ele é a minha testemunha. O que eu posso dizer da minha testemunha para qualificá-la? Ele teve o nascimento anunciado desde o princípio do mundo. Lá no livro de Gênesis já está escrito que da barriga da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Profetas da antiguidade profetizaram a sua vinda. Profetizaram o lugar do nascimento. Profetizaram que ele nasceria de uma virgem. Profetizaram que ele morreria numa cruz, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Miqueias capítulo 5 profetiza a cidade de Belém, e tu, Belém, Efrata, pequenina demais para figurar entre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel. Isaías diz, a virgem conceberá, dará à luz um filho. Isaías diz que ele seria levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele foi anunciado por profetas e tudo que foi profetizado se cumpriu. E ele fez o quê? O que ele fez para ele ter valor na sua qualificação? Muitas coisas. Ele curou leprosos, ele fez cegos enxergarem, paralíticos andarem, surdos ouvirem. Ele ressuscitou mortos. Ele ressuscitou uma garota que tinha acabado de morrer, a filha de Jairo. Ele ressuscitou o filho de uma viúva lá em Naim, que já estava indo para o sepulcro, morto há horas. Ele ressuscitou Lázaro, que estava sepultado há 4 dias, cheio de coró, cheio de bicho, de tapuru. Ele acalmou a tempestade, ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães e peixes, ele morreu e ressuscitou. Ele foi visto enquanto fez milagres e operou maravilhas no meio da multidão por milhares de pessoas. Quando fala de multiplicação de pães e de peixe, eram milhares de pessoas. Milhares de pessoas o seguiram e viram ele fazer tudo isso. A Bíblia fala que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, a verdade se estabelece. Então, tudo é verdade. Depois que ele ressurge dentre os mortos, ele apareceu para mais de 500 pessoas, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Então, ele ressuscitou e quando ele subiu aos céus, os homens viram. Os anjos que sobem com ele dizem, varões galileus, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer, ele vai voltar. E tantas outras coisas que a minha testemunha fez, mas eu acho que já chega. Essa é a minha testemunha. Mas tem uma outra testemunha que é contraditória com essa, chama Allan Kardec. Vamos qualificar Kardec, o que foi mesmo que ele fez, quem ele é, o que podemos atribuir para qualificá-lo bem. Além de que nasceu no século XIX e que criou essa fabulosa teoria de uma evolução de reencarnação, o famoso kardecismo, que é uma mistura de budismo com darwinismo, porque reencarna, evolui. O que mais ele fez além disso? Então, como testemunhas, a minha já ganhou de 10-0. Agora, veja bem, se Jesus é um espírito perfeito, ele não pode ser mentiroso. O texto que eu li para você, o primeiro texto, Eclesiastes 9, depois Eclesiastes 12, foi escrito por Salomão, um homem sábio. Por um homem sábio. Carta aos Hebreus, que eu li para você também, foi escrito para mim pelo apóstolo Paulo. Tem tanta controvérsia quanto a quem seja o autor da carta aos Hebreus, mas eu não tenho dúvida que tenha sido o apóstolo Paulo, porque o nível de profundidade espiritual que é apresentado nessa carta, o único dos apóstolos que tinha era o apóstolo Paulo. Só ele conhecia
a profundidade com a qual essa carta foi escrita. Um espírito evoluído, já passou por tantas reencarnações. Mas há uma cegueira espiritual. Há uma cegueira espiritual de quem está obscurecido na sua mente. Mas eu vou dizer algo para você, são pessoas boas, são pessoas especiais. E elas são atraídas pela prática da caridade. São corações bondosos. E eu posso dizer isso de carteirinha, sabe por quê? Porque minha mãe foi espírita por 50 anos. 50 anos. Uma pessoa boa, cuidava de órfãos, cuidava de pessoas doentes mentais, sempre teve uma mão estendida para fazer caridade. E fazia tudo isso com a convicção de que haveria uma reencarnação. E desde a minha conversão, eu tentava convencer minha mãe do contrário. Tentava convencer minha mãe que boas obras não salvam, só a salvação em Cristo Jesus. Que ela precisava entregar a sua vida para Jesus, para poder ter essa vida eterna de salvação. Conversava com ela horas intermináveis. Argumentos e mais argumentos. Eu dizia, mãe, presta atenção. Existe uma contradição terrível no Espiritismo. Você não precisa conhecer Jesus para saber que tem essa contradição. Você não precisa saber nada, absolutamente nada sobre o cristianismo. Olha só para o kardecismo, que você pratica desde a sua adolescência. Tem uma contradição, mãe. Ela dizia, qual é? Mãe, presta atenção. Você fala para mim, quando conversamos sobre o kardecismo, que uma criança sofre nesse mundo, que uma pessoa tem enfermidades, que nasce aleijada, que está aí sendo estuprada nas ruas, abandonada, porque ela está pagando uma conta de evolução, mãe. Você diz para mim que esse espírito que saiu lá do zero ainda está fazendo muita coisa errada. E na vida anterior dele, ele fez algo ou muitas coisas que fazem agora com que ele tenha essa vida de sofrimento. Esse ponto é o ponto de sofrer para pagar, porque aqui se faz, aqui se paga. Essa é a teoria. E aí você cuida dessa pessoa que está precisando pagar essa conta. Você faz boas obras, mãe, você cuida dele, você trata dele. Sabe o que no fim está acontecendo? Você está se dando bem, ele está se dando mal. Porque você está cuidando da sua futura encarnação. Você está fazendo boas obras e com isso você está evoluindo. E porque você está evoluindo, na próxima vida vai ser tudebom.com para você. Agora ele, se não sofrer nessa vida, se não pagar essa conta que ele deve da vida passada, sabe o que vai acontecer na próxima? Você vai nascer bem e ele vai nascer ruim de novo, porque não pagou a conta. Tem que pagar essa conta, mãe. Ela dizia, não tinha pensado nisso. Eu dizia, mãe, presta atenção. O cristianismo não proíbe boas obras. Muito pelo contrário. Na palavra de Deus está escrito que a fé sem obras é morta. Boas obras, elas são uma atitude do cristão, até comandada por Jesus. Porque tem um coração compassivo, tem o Espírito Santo de Deus, e porque tem o Espírito Santo, tem esse coração compassivo. Jesus fala tão claramente a respeito disso. Estive doente, não foste me visitar, com fome não me deste de comer, nu não me vestiste, para ensinar a caridade para as pessoas. Certa feita, ele disse para um homem que queria herdar a vida eterna, vende tudo que tem, reparte com os pobres. Aquele homem tinha apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o que eu quero dizer para você, mãe, é que eu posso fazer caridade e ter salvação. Agora, se eu só fizer caridade sem ter Jesus, eu não tenho salvação. Se eu tenho Jesus e faço boas obras, eu estou fazendo o que é certo. E eu estou colocando a minha fé naquilo que é verdadeiro, mãe. Você está enganada.
Um dia eu falei, mãe, vamos fazer um jogo. Nesse jogo eu posso ganhar, eu posso perder. Qualquer um de nós pode ganhar ou perder. Vamos jogar? Vamos. Aí eu dizia, mãe, se você estiver certa e eu estiver errada, se não é Jesus que me salva, mas eu mesmo me salvo pelas boas obras. A cruz é desnecessária para minha salvação. O sacrifício da cruz não tem valor, só tem valor aquilo que eu faço para minha evolução. Se isso é real, eu não tenho nada a perder. Porque o fato de eu crer em Jesus não me impediu de fazer boas obras. O fato de eu crer em Jesus não me atrapalhou a fazer boas obras. E aí eu vou ter a alegria de nascer na próxima reencarnação melhor. Eu brincava com ela e dizia, na próxima remarcação, eu vou ser remarcada melhor. Porque eu fiz boas obras, mãe. Eu fiz tudo que eu pude pelo meu semelhante. Agora, mãe, presta atenção. Se eu estiver certa e você estiver errada, se as boas obras não salvam ninguém. Havia um homem chamado Cornélio, que era bom, piedoso, orava de contínuo, dava esmolas. Deus mandou Pedro ir à casa de Cornélio para pregar Jesus para ele, porque as boas obras dele não salvariam. Se eu estiver certa, se eu que fico com a Bíblia Sagrada, digo que não há salvação sem Cristo Jesus, que boas obras são consequência da salvação, da fé que eu tenho em Jesus. Se eu estiver certa e você estiver errada, mãe, você vai para o inferno. Porque boas obras não salvam ninguém. Resumindo a história. Chegou uma hora, minha mãe se convenceu. Chegou uma hora, ela entregou a vida para Jesus. 50 anos de engano. 1 minuto de entrega, 1 minuto de decisão. Creu com o coração, confessou com os lábios que Jesus é o Senhor e foi salvo. Creu e falou que creu. Orei com ela. A minha mãe sai do espírito de engano, onde ela entrou, porque queria encontrar um noivo morto, achava que ele ia aparecer num centro espírita, numa sessão espírita, enfim. Minha mãe creu na verdade, creu em Jesus Cristo, o Senhor. E hoje ela dorme, ela está dormindo, aguardando a ressurreição dos mortos. E quando Jesus voltar para buscar aqueles que nele creram, ela também será levada. Ela não será levada para uma nova reencarnação, mas ela experimentará uma grande ressurreição. Eu quero trazer para você essa palavra porque milhares de pessoas neste país, o que é um absurdo, porque nem na França, onde o kardecismo começou, não tem tantas pessoas presas nessa mentira. Mas na nossa nação, no Brasil, milhares de pessoas estão enganadas, buscando falar com mortos quando Deus proíbe a necromancia, acreditando que é aqui que vai se pagar na vida futura, perdendo a oportunidade de uma vida eterna com o Senhor. É para você que eu estou falando. É para você que eu contei a história da minha mãe. Eu nunca havia contado essa história antes. E hoje eu torno ela pública, porque eu espero que sirva para a sua vida, para você avaliar as contradições, para você qualificar as testemunhas e para você fazer a escolha que vai determinar a sua eternidade com o Senhor. Eu vou orar. Pai, é só o teu Espírito que convence. A única coisa que nós podemos fazer é liberar a palavra. Mas está escrito, como crerão se não há quem pregue? E eu estou aqui, Pai, pregando, falando das coisas do teu reino, falando aquilo que o Senhor tem me ensinado e trazendo exemplos que podem edificar essas vidas, Pai. Que o teu Espírito esteja trabalhando nos corações e que eles possam, nesta hora, fazer a entrega de suas vidas
para terem uma ressurreição e uma vida eterna com o Senhor, e não tardiamente descobrirem que não há reencarnação, não serem surpreendidos que tudo que viveram foi uma mentira, mas eles fazerem sim a escolha de uma grande verdade, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Não há reencarnação, mas sim ressurreição.